Olá, essa é a nossa aula então sobre zero de funções. Vamos definir o que é um zero ou uma raiz de uma função e ver os métodos que vamos estudar para determinar então essas raízes. Primeiramente, o que é o zero de uma função? Vamos considerar que a gente está falando de uma função contínua dentro de um intervalo dos números reais. A gente chama de zero da função f um valor no domínio dessa função, ou seja, nesse intervalo de números reais, que faz com que o valor da função seja igual a zero. Então, esse número também é chamado de raiz da equação f de x igual a zero. A função é uma regra, quando eu tenho igual a zero, eu tenho uma equação, x estrela é o valor que faz com que essa equação seja igual a zero. Então, graficamente, o que seria o zero de uma função? A gente tem uma função f, certo? Y igual a f de x, que pode ter formatos variados, e a gente tem alguns pontos aonde essa função cruza o eixo x. Em todos esses pontos, o que a gente tem de característica? Em todos esses pontos, a função nesse ponto é igual a zero. Então, são esses pontos que a gente busca. São todos os pontos x, todos os valores de números reais, que fazem com que a nossa função seja zero. Por outro lado, a gente tem um outro ponto que é importante também, mas que não é o nosso foco agora, que são os pontos obtidos quando x é igual a zero. Então, quando a gente tem um valor x igual a zero, a gente tem uma certa imagem f de zero. Não é esse ponto que nos interessa, certo? Esse ponto é a interseção com o eixo y. O que nós estamos interessados é de obter os valores x que fazem com que o valor da função seja igual a zero. Esse ponto azul é fácil da gente obter, é só pegar zero e colocar na regra da função, a gente vai ter o valor de y, que é a interseção do gráfico da função f com o eixo y. Os pontos que nos interessam são os pontos vermelhos. Então, o nosso objetivo é estudar métodos que façam com que a gente possa obter os valores dessa raiz, ou pelo menos de uma forma aproximada, que seja tão precisa quanto a gente quer determinar. Essa aproximação a gente vai denotar por x-til. Então, f de x estrela é o ponto onde a função vale zero, e esse valor x-til é o valor que a gente está procurando, que é aproximadamente zero. Em outras palavras, x-til é aproximadamente o x estrela, é uma aproximação para esse x estrela. Obter os zeros de uma função depende muito da característica dessa função f, porque a gente sabe que algumas funções a gente consegue resolver esse problema de uma forma mais imediata. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma função linear, uma função de grau 1, obter o zero significa resolver a equação ax mais b igual a zero, e essa equação, se a gente for isolar o nosso x, né, porque o x é o valor que a gente quer determinar, portanto, eu vou isolar o x na equação, vai ficar menos b dividido por a. Ou seja, a raiz de uma função linear, dessa forma, x mais b, é sempre x igual a menos b sobre a. Então, para uma função linear, a gente tem uma fórmula fechada, a gente chama isso de fórmula fechada, para determinar o zero da função. Se eu estiver falando de uma função quadrática, a gente também tem uma maneira de resolver a raiz. Então, eu quero resolver essa equação, onde eu quero descobrir aonde que a minha função f é igual a zero. Portanto, eu uso a famosa fórmula de Bhaskara. Isso nos dá uma fórmula fechada para obter as raízes da minha função f. Existem fórmulas até polinômio de grau 3. Para polinômios de grau 4 ou mais, a gente não tem fórmulas fechadas. Mas, às vezes eu posso ter uma função mais complexa, por exemplo, essa função que tem um exponencial, e mesmo assim eu consigo resolver essa equação. Por que eu consigo resolver? Vai depender muito do formato da equação. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma equação onde eu só tenho x na potência desse exponencial. Então, eu posso isolar esse x usando as propriedades de exponencial e o fato de que o ln é o inverso do exponencial, então ln de e na 3x é igual a ln de 2, e aqui eu vou ficar com 3x igual a ln de 2, e isolando esse x, eu vou ficar que x é ln de 2
sobre 3. Então, não é toda função que eu não consigo achar a raiz de uma forma mais simples, e também não é toda função mais simples que eu consigo determinar a raiz com uma fórmula fechada. O nosso objetivo é estudar métodos que sirvam para todas as funções, ou seja, que dependendo da função que a gente tenha, a gente consiga determinar o valor dessa raiz. Portanto, obter o valor da raiz depende da função. Para algumas funções é mais fáceis, para outras é uma tarefa um pouco mais complexa, e é para esse tipo de função, então, que a gente desenvolve algum tipo de método que seja capaz de nos fornecer essa raiz. Então, qual é o processo que a gente vai fazer para obter os zeros ou as raízes de uma função? A gente vai usar alguns métodos numéricos. Antes da gente apresentar esses métodos, a gente vai utilizar dois processos que são a gente precisa fazer dois processos para determinar o intervalo em que a gente vai buscar essas raízes. Então, deixa eu usar esse exemplo aqui para ilustrar o que eu quero dizer. Aqui eu tenho uma função f que tem 4 raízes, pelo menos na parte que a gente está analisando, certo? Então, eu tenho 4 pontos que fazem com que o valor da função f seja igual a 0. O que acontece aqui? Se eu começar os meus métodos de busca, eles são métodos de busca. Se eu começar os meus métodos usando um intervalo que contenha todas as raízes, os meus métodos podem ficar confusos. Eles podem não saber qual é a raiz que você quer obter, porque você tem mais de uma raiz no intervalo. Então, antes de aplicar um método que tente calcular o valor dessa raiz, a gente precisa obter um intervalo que contenha apenas uma raiz. E aí, eu vou aplicar o meu método nesse intervalo e ele vai ter certeza que a raiz que eu estou buscando é essa raiz, não existe ambiguidade. Então, isso é o processo chamado de isolamento da minha raiz. Uma vez que eu tenho o intervalo, eu preciso obter o valor dessa aproximação. Então, o objetivo é que eu consiga ir diminuindo esse intervalo de forma a ficar cada vez mais próximo da raiz exata da minha função. Esse é o processo chamado de refinamento. Então, todo método numérico que busca raízes, antes de começar o método, nós precisamos isolar a raiz para garantir que naquele intervalo exista um único ponto, uma única aproximação que o meu método vai tentar calcular, e eu preciso refinar o intervalo para ter um intervalo o menor possível. Não adianta eu tentar buscar uma raiz no intervalo que vai de 1000 a menos 1000, por exemplo, é um intervalo muito grande, o meu método pode não ser eficiente naquele intervalo. Então, esses são os processos de isolamento e refinamento antes da gente tentar calcular e aplicar algum método específico para tentar obter o zero dessa raiz. Então, o que consiste o processo de isolamento? Isolar a raiz significa obter um intervalo, preferencialmente um intervalo pequeno ou menor possível, que contenha uma e somente uma raiz da função, para garantir que o meu método não fique confuso, não se perca e não faça iterações desnecessárias. Quais são os resultados importantes que a gente precisa considerar quando a gente fala de isolamento de raízes? A gente tem 3 intervalos. O primeiro deles é que, como eu faço para decidir se existe uma raiz no meu intervalo AB? Existe uma propriedade que a gente pode justificar aqui geometricamente. Então, vamos considerar que você tem uma função contínua no intervalo AB, certo? Um intervalo de valores reais, e você quer verificar primeiro se existe uma raiz naquele ponto. A motivação é a seguinte: você tem uma raiz, só que você não sabe qual é o valor numérico dessa raiz ainda, mas você tem um intervalo que vai de A até B. Todo ponto x que eu fornecer, eu sou capaz de calcular a minha função f nesse ponto, porque afinal de contas eu sempre tenho a regra da função, certo? Nesse caso eu tenho a regra. Então eu vou lá e calculo a função no ponto B, vamos supor que ela dê um y positivo. Então, eu vou lá no meu gráfico e marco o valor do f de b. E eu calculei a função no ponto A, e nesse ponto A, eu obtive uma imagem negativa. Então, significa que esse ponto faz parte do gráfico, esse ponto faz parte do gráfico.
Como eu tenho uma função contínua, esses dois pontos têm que ser ligados pelo gráfico da função, mas eu não tenho o gráfico da função. Então, eu não sei se liga assim, se liga por uma reta, se faz uma parábola. Eles podem ser ligados de várias formas. O importante aqui é que a única forma de eu ligar a imagem do ponto A e a imagem do ponto B é necessariamente cruzando o eixo X em algum lugar. Eu não tenho como fazer um pedaço assim, pular e depois continuar aqui. Por que eu não posso pular? Porque eu tenho uma função contínua. Então, o que o resultado me diz é o seguinte: se os y's de A e de B tiverem sinais diferentes, é porque em algum momento você precisou cruzar o eixo X e nesse cruzamento está a raiz que você está buscando. Poderia ser ao contrário também, tá? Eu poderia ter a imagem do A positiva e a do B negativa e de alguma forma eu teria que cruzar o eixo X. Então, o primeiro resultado importante que a gente tem é o seguinte: para uma função contínua, se o produto das imagens de A e B forem negativos, isso significa sinais diferentes para os valores de f de A e f de B, então existe pelo menos uma raiz naquele intervalo. Existe pelo menos um ponto que é raiz da minha função. Então, esse é o resultado, digamos, mais importante para a gente poder falar de zero de funções. Eu preciso ter imagens com sinais diferentes nos extremos desse intervalo para garantir que exista uma raiz ali no meio. Por que esse intervalo sozinho não é suficiente para o que a gente precisa? Porque eu posso ter algumas situações um pouco diferentes. Eu posso ter uma imagem negativa e uma imagem positiva, cruzando o eixo X apenas uma única vez. Eu posso ter uma imagem negativa do A e positiva no B, mas o meu eixo X pode ser cruzado uma, duas, três, e na verdade pode ser cruzado muito mais vezes, tá? Posso cruzar o eixo quantas vezes eu quiser, por exemplo, uma função que tem uma característica de seno, de cosseno. Então, eu não tenho como saber quantas raízes existem no intervalo AB. E aí pode ter aquela confusão do meu método não saber para onde caminhar. Então, o fato de eu ter uma imagem positiva e uma imagem negativa, que no caso vice-versa, não garante que exista uma única raiz. Pode existir uma, pode existir duas, pode existir três, pode existir qualquer valor natural. Por exemplo, um modo de ter duas raízes é você ter uma hora a função passa e aí depois ela só encosta no eixo X, ela não cruza. Aqui a gente tem duas raízes, uma nesse ponto e uma nesse ponto ε2. Então, eu posso ter quantas raízes eu quiser dentro do intervalo que tenha imagens de sinais distintos. Uma, duas, três, infinitas ali dentro daquele intervalo. Por isso, somente os sinais diferentes não é suficiente para garantir que exista uma única raiz, mas é suficiente para garantir que existe pelo menos uma raiz naquele intervalo. O segundo resultado que a gente precisa utilizar quando a gente fala de isolamento de raiz, para garantir que exista apenas uma raiz no intervalo, é com relação ao crescimento e ao decrescimento de uma função. Deixa eu voltar aqui. Se eu tenho esse cenário aqui, a minha função cresce e corta o eixo X, depois ela volta a decrescer e volta a crescer mais uma vez. Lembrando que crescente, né, tem um sentido assim, decrescente tá descendo. Então, o que acontece? A quantidade de raízes que eu vou ter no intervalo vai depender desses crescimentos e decrescimentos da função. Por exemplo, se a função é apenas uma função crescente, a partir do momento que ela saiu do ponto A, ela só vai crescer. Então, ela não pode descer de novo. Ela vai continuar crescendo e não vai voltar a cruzar o eixo X. Então, eu vou analisar o crescimento e o decrescimento da função para verificar o número de raízes que eu tenho. E o resultado é o seguinte: se dentro desse intervalo, que eu já sei que contém uma raiz, pelo menos uma raiz, porque o sinal de f de A e f de B são diferentes, essa raiz será única se a minha função for
toda crescente no intervalo ou toda decrescente nesse intervalo. E o que vai me dar informação a respeito do crescimento da função é a derivada. Então, se a derivada da minha função f for toda positiva para todos os pontos no intervalo, eu estou falando de uma função f que é crescente. Essa é a interpretação da derivada. A derivada está associada com crescimento e com decrescimento da função. Então, se a minha derivada for toda positiva, eu estou falando de uma função que é crescente, então não volta e não cruza o eixo x mais uma vez. Ou se a função for decrescente, se a derivada for negativa, eu estou falando de uma função decrescente. Isso significa o seguinte: eu tenho uma imagem acima do eixo x e uma imagem abaixo, mas a função só cresce, então ela não vai voltar a cruzar o eixo mais uma vez. Então, isso aqui garante que eu tenho, está aqui embaixo, a derivada positiva e, portanto, a minha função é crescente. Lembrando que derivadas são as retas tangente, então a minha derivada tem uma inclinação positiva. Quando a minha função é decrescente, por exemplo, aqui, dentro desse intervalo, ela é decrescente, o que acontece aqui é que eu tenho uma derivada negativa, eu tenho uma reta tangente com inclinação negativa, portanto, o ângulo dessa reta é negativo, e a minha função decresce. Se a função está decrescendo, ela não volta a cruzar o eixo x. Uma vez que ela cruzou o eixo x, ela não cruza de novo, ela não vai novamente subir, pelo menos dentro desse intervalo. Então, aqui a gente tem uma função que dentro do intervalo é decrescente. Isso dentro do intervalo, tá? Fora do intervalo, aqui no caso, o intervalo AB, fora do intervalo ela pode voltar a decrescer e fora do intervalo ela pode voltar a decrescer. Eu não tô falando dessa situação, tá? Ela pode ser crescente, eu tô analisando apenas dentro do intervalo. Então, aqui ele tem o gráfico da função, mas é como se eu estivesse olhando apenas para o que está acontecendo dentro desse intervalo. Então, dentro desse intervalo, a minha função só cresce, e dentro desse intervalo, a minha função só decresce. E o terceiro resultado que a gente precisa conhecer quando fala de isolamento de raízes é com relação a funções polinomiais. Caso a gente esteja trabalhando com uma função polinomial, se for de grau 1 ou 2, a gente tem fórmulas fechadas para resolver. Então, vamos supor que o nosso n é maior, 5, 6, 7 polinômios que têm mais raízes. Todo polinômio de grau n possui, no máximo, n raízes reais. Então, o que isso vai significar para a gente? Vai dizer para a gente que se eu estiver trabalhando com um polinômio de grau 3, eu vou ter, no máximo, 3 raízes reais. 3 raízes reais. Se eu estiver trabalhando com um polinômio de grau 10, eu vou ter, no máximo, 10 raízes reais. Então, se a minha função que eu quiser obter o zero for uma função polinomial, eu sei exatamente quantas raízes essa função tem. Isso vale apenas para funções polinomiais, certo? Se você tiver uma função, por exemplo, assim, e na 3x mais x ao cubo menos cosseno de x, isso não é uma função polinomial. Tem uma parte polinomial, mas não é uma função polinomial, é uma função mista. Então, apenas olhando para essa função, eu não sei afirmar quantas raízes ela tem. Se eu sei quantas raízes, é uma informação inicial, uma informação muito importante para a gente aplicar os métodos. Mas para funções genéricas, assim, sem nenhuma característica específica, eu não sei afirmar quantas raízes reais ela tem. Por isso, eu preciso, primeiro, descobrir os intervalos que contêm as raízes dessa minha função. Então, uma forma da gente determinar esses intervalos é a seguinte: eu preciso isolar as raízes da função. Então, eu preciso, dentre todos os números reais, primeiro determinar quais intervalos contém a minha raiz. Uma maneira de tentar fazer isso é tabelar essa função f e avaliar as mudanças de sinal da função.
Por exemplo, se eu sei que a minha função f, vamos colocar alguns pontos aqui, vamos supor, A, B, C. Se eu sei que a minha função f em A é positiva, em B é negativa e em C ela é positiva, isso me indica que aqui existe pelo menos uma raiz e aqui também existe pelo menos uma raiz. Então, aqui existe pelo menos uma raiz e a mesma coisa acontece nesse outro intervalo entre B e C. Eu sei que existe pelo menos uma raiz entre A e B, porque a função de alguma forma tem que descer, e se no B é negativo e no C é positivo, de alguma forma ela tem que subir. O problema é que ela pode descer fazendo assim, e ela pode subir fazendo assim. E aí, como que eu sei quantas raízes, quantas vezes ela vai cruzar o meu eixo y? Eu não tenho como afirmar, a menos que seja uma função polinomial. O que eu posso é analisar também, além dos sinais da minha função, as derivadas, porque essas derivadas sim vão me dar informação sobre a função. Então, por exemplo, se eu souber que nesse intervalo a derivada é negativa e nesse intervalo a minha derivada é positiva, agora eu sei que a função vem daqui para cá descendo, porque a derivada é negativa, então a função só pode ser decrescente, e aí não vai acontecer aquela história dela subir de novo. E se nesse intervalo entre B e C a derivada é positiva, a função é crescente. Então, a partir do B, ela tem que necessariamente crescer até atingir aquela outra imagem. Então, com a análise das mudanças de sinal da função e da derivada, aí sim eu consigo afirmar quantas raízes estão dentro daquele intervalo. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou mostrar nesse exemplo e no outro duas formas diferentes da gente poder isolar a nossa raiz e ter certeza de quantas raízes a nossa função tem dentro do domínio da função. Então, aqui eu tenho uma função f, que é uma função polinomial. Então, eu tenho a vantagem de estar falando de uma função polinomial, então isso é um polinômio de grau 3. E eu sei que o domínio dessa minha função são todos os números reais. Então, a princípio, a raiz pode estar espalhada aí entre qualquer um dos números reais. Como eu sei que eu tenho um polinômio de grau 3, eu sei que f de x, tem no máximo 3 raízes reais. Isso porque as raízes são complexas, certo? Então, por isso que é no máximo 3 raízes reais. Então, eu sei que a minha função é de uma forma que ela tem no máximo 3 pontos, onde ela cruza o eixo x e o eixo y. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar tabelar a nossa função f em alguns valores de x, preferencialmente alguns valores fáceis, certo? Então, eu vou colocar numa ordem para poder ter informação aqui sobre a minha função. A minha função f é a função x ao cubo menos 9x mais 3. Então, aqui eu vou pedir para que vocês coloquem alguns valores. Menos 10, menos 5. Podemos tentar centrado a partir da origem. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 5 e 10. Pelo menos vamos tentar a partir do 0, se não der, a gente começa a ampliar esse nosso intervalo. Então, eu vou pedir o seguinte para vocês pausem o vídeo e completem essa tabela, ou seja, calculem o valor da função f para esses pontos que eu coloquei aqui na minha tabela. Então, pausem o vídeo e façam esse cálculo. Ok, calcularam? Então, eu fiz aqui o cálculo e eu obtive esses pontos para o valor da função em cada um desses pontos. O que acontece é que eu preciso analisar as mudanças de sinal. Então, percebam que nesse intervalo eu tenho uma mudança de sinal, porque f de menos 5 é negativo e f de menos 2 é positivo. Depois, nesse intervalo, eu tenho uma outra mudança de sinal, f de 0 é positivo, é igual a 3 e é positivo, e f de 1 é negativo. E eu também tenho uma mudança de sinal aqui entre o 2 e o 5, f de
2 é negativo e f de 5 é positivo. Então, significa que aqui existe pelo menos uma raiz, para cada intervalo onde existe mudança de sinal. Existe pelo menos uma raiz nesse intervalo e existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. O que acontece nesse caso é que eu tenho uma função de grau 3. Então, quantas raízes no máximo ela tem? 3. Se tem uma aqui, pronto, eu achei os intervalos onde estão todas. Porque a gente tem no máximo 3 raízes reais, certo? É assim que a gente usa aquele terceiro resultado. Sabendo quantas raízes no máximo a gente tem, a gente consegue saber se a gente está contabilizando todos os intervalos ou não. Portanto, quais são os intervalos que eu preciso considerar? O primeiro intervalo entre menos 5 e menos 2. O segundo intervalo entre 0 e 1. Lembrando que o meu objetivo é descobrir o x, né? Um valor de x, por isso eu tô pegando os valores x. E o terceiro intervalo entre 2 e 5. Cada intervalo desse contém uma única raiz. E aí, como é que eu mudei da unicidade para existência? Porque eu sei que eu tô falando de uma função polinomial que tem 3 raízes. Se eu tenho 3 intervalos onde acontece a mudança de sinal, eu tenho 3 raízes, uma em cada um desses intervalos. Então, esses são os intervalos que eu vou considerar para começar o meu método. O que seria o processo de refinamento? Refinamento seria, ao invés de eu trabalhar com o intervalo de menos 5 a menos 2, eu tentar diminuir esse intervalo um pouco. Por exemplo, eu poderia calcular em menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5 e verificar aonde que existe a mudança de sinal nesse intervalo entre menos 2 e menos 5. Tá? Então, essa seria uma forma de refinar o intervalo. Aqui nesse caso, como meu objetivo agora não é refinar o intervalo, é só isolar a raiz, eu vou considerar esses 3 intervalos, mas eu poderia dividir esse intervalo de 1 em 1, né, do 2 ao 5, esse do menos 5 ao menos 2, e mais uma vez determinar um intervalo, por exemplo, de comprimento 1, para ser o intervalo menor que contém essa raiz. Para esse exemplo 2, eu vou usar o resultado da derivada, certo? Para fazer o isolamento das raízes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a análise de sinais também, mas depois eu preciso garantir quantas raízes existem nessa minha função. Então, aqui eu tenho uma função que envolve raiz e exponencial. Essa função, o domínio dessa função são todos os números reais, são todos os números do 0 para frente, perdão, porque tem a raiz, então, só me interessam valores maiores do que 0, e eu posso fazer aqui, então, o tabelamento da minha função para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, eu vou fazer, por exemplo, x tem que ser positivo, então, para 0, 1, 2, 5 e 10, tá? Para ter uma ideia de quem vai ser a minha função. Então, mais uma vez, parem o vídeo, né? E façam esse cálculo, por favor, em cada um desses pontos que eu coloquei aqui no meu tabelamento, para a gente tentar ter uma ideia de valores da função. Então, calculando os valores da função, a gente pode perceber que nem dentro do intervalo de 1 e 2 existe uma mudança de sinal. Então, aqui existe uma mudança de sinal e, portanto, aqui existe pelo menos uma raiz. O problema nesse caso é que eu tenho uma função que não é uma função polinomial, portanto, eu não posso afirmar sem nenhuma análise um pouco mais cuidadosa se essa função tem apenas essa raiz, ou melhor, se a função tem apenas raízes dentro do intervalo entre 1 e 2. Eu sequer sei se aqui dentro existe uma única raiz. Então, com isso, eu consigo afirmar que existe uma raiz, pelo menos uma raiz nesse intervalo, mas a única forma de verificar se existe apenas uma raiz nesse intervalo e se eventualmente do 10 em diante eu não tenho mais nenhuma raiz, é analisar essa função de uma forma um pouco mais exigente. Como não é uma função polinomial, eu não sei quantas raízes eu tenho, portanto, eu vou usar o critério da derivada. Derivando essa função f,
a gente vai chegar em 1/2 de raiz de x mais 5 vezes z na menos x. Esse menos que vai sair daqui de cima do exponencial vai fazer esse menos 5 ficar mais 5 e a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Essa função f, como eu tenho o resultado de uma raiz, essa parte da função é toda positiva, na verdade é sempre maior que zero, porque o x embaixo não pode ser zero nesse caso, e a função exponencial também me dá valores sempre positivos. Então, eu analiso a minha derivada e consigo perceber que ela é formada por termos que são sempre positivos, porque o exponencial de um valor nunca é negativo, e, portanto, essa derivada é sempre positiva para todo x pertencente ao intervalo de 0 até mais infinito. 0 aberto porque o x não pode ser 0 porque está aqui embaixo, certo? Então, vou excluir o 0 do domínio da minha função. Se eu tenho uma função f, cuja derivada é só positiva, isso significa que a minha função f é crescente. A derivada é usada para analisar a função, então a minha função é uma função crescente. Portanto, eu estou falando de uma função com a seguinte característica. O domínio dela começa no 0. Em 0, essa função vale menos 5, então ela passa por esse ponto. Em 1, ela vale menos 0,84, então quando x for igual a 1, ela tem uma imagem negativa. Quando x for 2, agora ela tem uma imagem positiva e ela é só crescente. Então, significa que, de alguma forma, ela só pode crescer. Não sei como é o comportamento daqui para frente, se ela cresce mais devagar, se ela cresce mais rápido, mas acontece que essa minha função é uma função crescente. Portanto, eu sei que existe uma raiz dentro do intervalo 1 e 2, e a minha função é crescente, e ela é crescente para todo x pertencente a esse intervalo de 0 até mais infinito. Portanto, eu sei que existe uma raiz, pelo menos uma raiz no intervalo 1 e 2, e que não existe mais do que uma, porque senão a função teria que decrescer de alguma forma. Portanto, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, posso afirmar que o fato da função ser crescente garante que f tem uma única raiz entre 1 e 2. E o fato dessa raiz ter uma raiz entre 1 e 2 e só poder crescer, significa que ela não pode voltar. Então, ela não pode cruzar o eixo x mais uma vez. Tanto para cá não tem, né? Porque o x tinha que ser positivo. Então, eu posso afirmar mais do que isso. Que f tem a única raiz e essa raiz está no intervalo 1 e 2. No intervalo 1 e 2. Então, com a análise da derivada, eu consigo falar sobre o crescimento e o decrescimento da minha função, e, portanto, eu consigo afirmar que essa função tem uma única raiz e que essa raiz acontece no intervalo entre 1 e 2. Então, esse seria o intervalo que eu usaria, o intervalo entre 1 e 2. Para essa função, eu vou dar uma outra forma de verificar o isolamento da raiz, que pode ser útil quando a análise da derivada não for tão simples. Quando você quer verificar se f de x é igual a 0, afinal de contas, a gente está buscando o x que faz com que f de x seja igual a 0. Isso significa dizer que raiz de x menos 5e na menos x tem que ser igual a 0. Isso é equivalente a dizer que raiz de x tem que ser igual a 5e na menos x. Aqui o que eu tenho são duas funções. Quando eu quero que duas expressões sejam iguais, eu posso analisar o gráfico de cada uma dessas expressões. Então, eu poderia fazer o seguinte. O x é sempre positivo, né? Que senão não faz sentido. Então, eu posso analisar só do x para frente. X e y. A minha função raiz de x,
eu sei que ela é uma função que é metade de uma parábola. Ela é assim, essa é a função y igual a raiz de x. Por outro lado, a função 5e na menos x é uma função exponencial. Quando x for 0, e na 0 dá 1, a função vale 5. E por se tratar de uma função exponencial com x negativo, essa função decresce e tenta colar no eixo x, sempre de forma assíntota. Então, isso me diz que a única maneira da raiz de x ser igual à função exponencial é o ponto de intersecção desses dois gráficos. E esse ponto de intersecção, eu sei que existe um único ponto. Por quê? Porque a função raiz de x tem esse formato, a exponencial tem esse formato e elas só se cruzam uma vez. A exponencial não vai subir, nem a raiz vai descer. Portanto, essas duas funções se cruzam uma única vez e eu posso afirmar que existe uma única intersecção. Se existe uma única intersecção, existe um único ponto onde elas são iguais, existe um único ponto onde essa expressão é igual a zero e, portanto, existe um único ponto aonde a função f é igual a zero. Portanto, existe uma única solução para f de x, que é aquela expressão raiz de x menos 5e na menos x, igual a zero. Então, existe uma única solução, existe uma única raiz para minha função. Então, essa análise de tentar escrever a equação igual a zero como sendo a comparação entre dois gráficos pode ser muito útil quando a análise da derivada for um pouco mais complexa. Então, duas formas diferentes de verificar que essa função tem de fato uma única raiz, e aí, complementando com a análise do sinal, a gente pode verificar que essa mudança de sinal aqui acontece exatamente no intervalo entre 1 e 2. Uma observação importante quando a gente busca as raízes nesse processo de isolamento é que o fato dos sinais das imagens serem diferentes garante que existe pelo menos uma raiz. Mas, quando os sinais são iguais, isso não significa que não existe raiz naquele intervalo. Pode ou não existir a raiz. Vamos fazer as análises gráficas aqui de alguns exemplos. Aqui eu tenho duas imagens positivas e o meu gráfico não cruza o eixo x. Então, nesse caso, não tem raiz no intervalo AB. Mas aqui eu tenho duas imagens positivas e o meu gráfico cruza o eixo duas vezes. Então, eu tenho duas raízes no intervalo com imagens positivas. Aqui eu tenho duas imagens positivas e aquela situação onde o gráfico só encosta no eixo x e, portanto, eu tenho uma única raiz. Na verdade, se eu tenho duas imagens positivas, eu poderia ter quantas raízes eu quisesse dentro daquele intervalo. Então, o fato de f de A vezes f de B ser maior do que zero não indica que não existe raiz no intervalo. Pode não existir, pode existir uma, pode existir duas, ou pode existir muito mais do que duas raízes naquele intervalo. Negativo, sim, garante que existe pelo menos uma, mas positivo podem existir mais, pode ou não existir raiz naquele intervalo. Então, encerrando essa parte inicial, o primeiro passo era de isolar, ou seja, encontrar um intervalo que tenha uma única raiz, e o segundo passo, então, é refinar essa raiz. O que significa refinar? Refinar significa melhorar o valor da raiz aproximada até um grau de precisão que a gente quer. Então, quando eu digo que eu tenho uma raiz no intervalo de 2 a 5, esse intervalo é extremamente grande, certo? Então, refinar o intervalo significa diminuir o intervalo até eu ter um intervalo, um valor que me dê uma aproximação, uma raiz aproximada dentro de uma certa precisão que eu preciso. O grau de exatidão pode ser medido por um critério de parada, isso é, uma condição que, quando satisfeita, indica que a aproximação é suficientemente boa. Os critérios de parada que a gente vai utilizar são parecidos com aqueles critérios que a gente usava nos métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel, só que lá era um vetor.
Aqui, o nosso x é um número real, certo? O nosso x estrela e o nosso xt são números, então a gente não precisa usar as normas vetoriais. E a gente vai usar dois critérios de parada. Um deles é, se você tiver a solução exata e estiver resolvendo apenas um exemplo teórico, você pode medir se o erro absoluto entre a sua aproximação e a raiz exata é menor do que um certo valor epsilon fixado. Esse epsilon 10 na menos 2, 10 na menos 3, 10 na menos 5, vai depender da precisão que você colocar. O problema desse critério de parada é que você precisa ter a solução. E a solução você não tem. Se você tivesse a raiz exata, você não estava aplicando um método iterativo. Então, um critério mais útil nesse caso é você verificar, quando não se tem conhecimento da raiz exata, que é quase sempre, verificar se de fato o seu valor f-til, eu quero um valor que faça com que a minha função seja zero. Então, eu vou ter uma boa aproximação se a função nesse ponto for aproximadamente zero. Aproximadamente zero pode ser zero, mas negativo, pode ser um valor negativo, pode ser um valor positivo. Então, eu vou analisar o módulo da minha função. Se o módulo da função for menor do que uma tolerância, significa que eu estou próximo do valor igual a zero. Qual é a interpretação geométrica desses dois critérios de parada? Essa interpretação é muito importante. Quando você tem uma raiz exata, que eu posso não conhecer, mas eu sei que ela é um número real, e eu tenho uma aproximação x-til, esse critério de parada está dizendo o seguinte: se eu fizer um intervalo centrado na solução exata e eu acrescentar em cima desse valor um epsilon para lá, então um tantinho para a direita e um tantinho para a esquerda eu tenho que subtrair esse valor, o meu x-til está dentro desse intervalo. É isso que significa esse primeiro critério. A diferença entre o seu x e a raiz é menor do que o tamanho do intervalo, que nesse caso é epsilon para cada um dos lados da minha equação. Então, isso significa esse critério de parada satisfeito. Eu faço um intervalo em torno da solução exata e a minha solução aproximada está dentro daquele intervalinho. Esse segundo critério, por outro lado, ele é um critério que diz respeito à minha função f. Então, isso vai me dizer que eu vou ter uma aproximação x-til e eu quero que o valor da função seja menor do que um certo epsilon pequenininho. Isso significa que, a partir do zero, que é o ponto que eu gostaria de ter, eu gostaria que essa função fosse igual a zero, a função a gente mede no y, eu vou construir um intervalo que mede epsilon para cima e epsilon para baixo. Isso vai me dar um intervalo. Esse intervalo de valores vai criar uma faixa de y's possíveis, que essa faixa geralmente é pequenininha porque eu quero uma precisão que seja razoavelmente boa, 10 na menos 5, 10 na menos 4. Aqui eu vou ter o meu x-til, certo? E esse x-til vai ter uma imagem. Aqui vai ser o f do x-til. Poderia estar para cima ou poderia estar para baixo. Eu fiz ele para cima. Isso me diz que, então esse segundo critério de parada me diz que o valor da função f no ponto aproximado está dentro do intervalo, certo? Então, essa é a diferença entre os critérios de parada. Nesse segundo critério de parada, eu estou vendo se a imagem daquele ponto é satisfatória, se ela de fato está perto do eixo x. Pode ser que ela seja positiva, mas com uma distância muito pequena. Então, eu gostaria que o gráfico da função cruzasse o eixo, mas se eu não tenho um exato, uma distância pequena do eixo x já é suficiente para eu ter a minha precisão ali da minha função. O segundo critério mede a distância vertical, portanto, né, eu tenho um intervalo vertical, e o primeiro critério calcula a distância entre o x que eu tenho e a solução exata, certo? Então, qual é o melhor critério de parada para se utilizar na busca de uma raiz de uma função? A combinação desses dois critérios sempre que possível.
E aí você vai estar verificando se você tem uma faixa horizontal, perdão, que seja pequena, e também uma faixa vertical que seja pequena. Com isso, eu encerro essa primeira parte da discussão, e nas próximas aulas, nas próximas partes do vídeo, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre 3 métodos para a busca de raízes. O método da bissecção, o método da falsa posição ou das cordas e o método de Newton, certo? Essa primeira parte inicial, ela é importante porque os 3 métodos, ou melhor, qualquer método na busca de zeros, vai precisar de um isolamento e de um refinamento da raiz. Agora, a discussão dos métodos é um pouco mais imediata. Então, até mais!